Mas a minha cancela de hoje, infelizmente, mais uma vez, eu já estou cansado já, mas eu tenho que falar dessa mulher, que é, inclusive, a própria Mayra Card. Vamos lá, então? Olha só, Mayra Card confronta a esposa de Thiago Silva e desmente versão com provas. Olha só, a matéria é do Adriel Marques, que inclusive vai estar aqui com a gente. Mayra Card, ex-esposa de Arthur Aguiar, continua na boca do povo e se envolvendo em confusão. Dessa vez, os protagonistas da história com a ex-sister do BBB são Beli Silva e o marido Thiago Silva, que atua como zagueiro na seleção brasileira de futebol. Acusada pela socialite Isabelle de não ter sido a responsável pelo emagrecimento do atleta, a influenciadora digital que segue comprometida com o primo rico se manifestou e desmentiu a nova rival. Conhecida como coach fitness e de emagrecimento, Mayra Card virou manchete com o desmentimento e a confusão começou com a briga envolvendo Daniel Cade, nutricionista e marido de Ivete Sangalo, se defendendo com matérias provando que já trabalhou e conseguiu resultados efetivos com grandes celebridades. Ludmilla, Anitta, Maiara e Maraísa são algumas, que inclusive não fazem mais o tratamento com ela. Se fosse tão bom assim, teriam continuado, né? Foram essas mulheres, né? Que aqui me perdi um pouquinho. Maiara e Maraísa são algumas. A imagem de Thiago Silva, jogador de futebol, apareceu em uma das postagens nos stories do Instagram. Foi o suficiente para despertar a fúria de Beli Silva e, abre aspas, mentira, o Thiago Silva nunca fez nada com essa mulher, escreveu a criadora de conteúdo digital. E a notícia que a ex-esposa de Arthur Aguiar divulgou foi, abre aspas, Thiago Silva adere ao programa de Mayra Card para a Copa e ex-BBB negocia com outros jogadores da seleção. Com o caos instaurado, a mentora fez uma transmissão ao vivo no Instagram, segurando várias folhas e dando a sua versão. Em 2018, isso aconteceu. Eu não falei nada na época. E ela tinha falado exatamente a mesma coisa e eu resolvi não falar nada. Falou que era mentira, que eu não tinha feito e ela colocou de uma maneira agressiva. Aí abre aspas, sinto muito te desapontar. Eu não venho de mãos vazias, eu não gostaria de fazer isso. Eu jamais faria uma coisa dessas se eu não tivesse muitas coisas para falar e muitas provas. Estou cansada de apanhar o tempo inteiro. A gente tem que ter responsabilidade sobre o que a gente fala, completou Mayra Card, né? Começando um novo capítulo do imbróglio, Beli Silva foi exposta com o print de uma conversa iniciada em junho de 2017. Me chamo Isabelle e estou super interessada no projeto de emagrecimento. Até mesmo troca de mensagens com Thiago Silva vieram à tona. Mayra, desculpe te atrapalhar, só para saber o que comer agora no jantar e amanhã no almoço. Ai, que pentelhação isso, escreveu o jogador. Irritada, Mayra Card reforçou na live que não é mentirosa e guarda segredos. Eu tenho muitos segredos de todos os meus clientes. Nunca que eu gostaria de expor esses segredos. Só que a partir do momento que o cliente me chama de mentirosa, o problema não sou eu. Eu não estou com raiva, mas eu estou vindo aqui por dois motivos, pelos meus colaboradores que não merecem passar por isso e por vocês que são manipulados o tempo inteiro. E o que na verdade, dona Mayra Card, quem manipula é você. Sabe por quê? Porque tudo isso aconteceu através dessa lacração que você tenta através, inclusive, do seu programa de emagrecimento, porque você não é nutricionista. Você não é habilitada, por exemplo, como professora de educação física. Você é uma coach de emagrecimento, o que você mesmo se auto-intitulou. Então, ou seja, e você e o que aconteceu, e eu bato palmas, inclusive, para o Daniel Cade, que é o marido da Ivete Sangalo, na qual você falou que ele só existe porque a Ivete Sangalo entrou na vida dele, mas saiba você, dona Mayra, que o Daniel, ele já antes de casar com a Ivete Sangalo, ele já era
muito, mas muito conhecido em Salvador, inclusive como nutricionista. Então você não sabe o que você está falando, você não sabe como que a banda toca, você simplesmente mirou a sua metralhadora e para você, de repente, porque parece que isso é desespero, parece que realmente acho que ninguém mais está comprando o seu o seu programa de emagrecimento. Por quê? Porque as polêmicas que você se enfia são muito, mas muito maiores do que realmente o seu trabalho, aonde você deveria, inclusive, focar um pouco mais e não ficar preocupada em aparecer através de Primo Rico ou então aparecer através de bolo de chocolate, onde foi um desserviço horroroso que você fez, porque não é competente a você fazer aquele tipo de coisa. Não é competente a você simplesmente destilar um monte de doença ali, que as pessoas, se comerem um bolo de chocolate, elas simplesmente vão morrer. E veio o Daniel Cade realmente te desmentiu mais uma vez, inclusive, como os próprios Thiago Silva e a esposa dele. Então, ou seja, se tudo que você tivesse de tão relevante fosse tão bacana, você pode ter certeza que eles não teriam levantado essa lebre, eles não teriam levantado talvez a possibilidade de que você estivesse mentindo. Mas sabe o que acontece? É porque você está com muita fama de trapaceira. Infelizmente, as pessoas perderam completamente, mas perderam completamente a credibilidade, inclusive no seu trabalho. Então eu acho que você deveria realmente tomar uma outra postura e não ficar tentando lacrar de forma completamente desigual, de forma excessiva na internet, porque sem dúvida alguma você não está chegando a lugar nenhum. Ao contrário, você está fazendo com que as pessoas tomem mais ranço de você, principalmente quando você pega e se enfia na história toda. Quando você vai lá com a Sofia também e coloca ela, inclusive, no seu incinerador, depois com a história lá, tô cortando a gordurinha para você só comer a carninha, sabe? Você é uma mulher feita. Você não é, sabe, uma mulher simplesmente que fica aí buscando realmente a aceitação de homem, o que me parece. Mas, pelo contrário, eu acho que não foi à toa, inclusive, que o próprio Arthur Aguiar te traiu a quantidade de vezes que traiu, Maíra. Porque para conviver com você é uma chatice. Para conviver com você realmente deve ser um porre, porque você imagina você convivendo com uma pessoa que vive falando de dieta do seu lado, vive falando sobre isso e aquilo, e aí vem o Thiago Silva e te desmente, e você vai lá e expõe também pessoas que fizeram parte do seu trabalho. Desculpa, é uma falta de ética, é uma falta de desrespeito, é uma falta completamente do que realmente um médico chegar. É a mesma coisa quando você entrega a sua saúde para alguém, é a mesma coisa quando você vai no médico, meu amor. Sabe, tudo fica lá completamente confidencial no seu protocolo. E você fez questão, inclusive, de explanar absolutamente tudo. Agora, quem vai confiar em você? Quem vai confiar em você para de repente fazer algo? Porque se você realmente, quando aperta o cerco, você fecha, você espana tudo, você faz delação premiada. Então, ou seja, aonde está a credibilidade? Aonde está a confiança? Então, sabe o que você tem que fazer agora? Parar. Eu acredito nisso, porque agora você pode ter certeza, vai ser muito difícil as pessoas confiarem em você. Você deveria ter ficado quieta, você não deveria ter aberto a boca. Assuma, coloca a carapuça de mentirosa e segue a vida, e não simplesmente expor eles da forma como você expôs, tá certo? Porque isso não é justo, isso não é bacana, porque quer ou não, eles estiveram do seu lado e fizeram as coisas acontecer. Então ficasse calada e seguisse a sua vida. Mas não, você fez questão realmente, inclusive, de fazer essa delação premiada. O que eu achei de uma desonestidade absurda. Eu achei feio, eu achei desnecessário, eu achei que você não precisava agir por esse caminho ou ir por esse caminho, sabe, Maíra? E outra coisa, eu nunca esqueço do Big Brother, enquanto o Arthur Aguiar estava dentro do confinamento, você fazendo questão de todos os minutos tentar roubar, tentar realmente pegar o protagonista do protagonismo do próprio Arthur aqui fora. Então, ou seja, tinham dois realities, tinha o reality do Arthur e tinha o reality da Mayra Card aqui fora também, porque em todos os momentos você se jogava no holofote, você queria aparecer de qualquer forma e você
gosta disso, você gosta de aparecer, você gosta de fazer, você gosta de absolutamente tudo, porque se você não fosse essa mulher ou essa pessoa, você pode ter certeza que nada disso estava acontecendo, sabe? Porque você está perdendo a sua credibilidade, a credibilidade que você realmente fez questão de jogar no lixo, principalmente quando você fala de sororidade e aí você vai e faz tudo ao contrário, inclusive com a Sofia. E volto a dizer, ela tá errada? Sim, ela não deveria ter entrado e ficar ciscando em terreno alheio através realmente da internet, no direct, sabendo que o primo rico estava com você, deveria ter ficado quieta? Sim, mas você com a relevância e a quantidade de seguidores que você tem e vive brigando pelas mulheres, mexeu com uma, mexeu com outra, sororidade, ai, a gente temos que proteger as mulheres, sabe? Não é assim que a gente age. Você deveria ter feito completamente ao contrário. Você deveria ter chamado ela no direct, deveria ter ligado para ela, deveria ter conversado com ela e não simplesmente ter exposto a menina da forma como você expôs. Você poderia ter levado ela à morte, porque ninguém, nem todo mundo tem a estrutura emocional para aguentar uma quantidade de ataques na internet. E você fez questão de jogar ela aos lobos. Você fez questão simplesmente de jogar um holofote dela deste tamanho e deixar ela se arder em brasa. Você pouco fez questão se realmente você ia acabar ou não com a vida dessa menina, mas você a jogou lá. Você fez que nem Pôncio Pilatos, lavo as minhas mãos. O povo que sabe o que deve fazer ou não com ela. Foi muito feio. Isso foi muito feio. Isso foi muito desumano. Isso foi muito injusto. Isso foi amoral, inclusive, sabe? Eu acho que não valeu a pena isso. Então, desde aquele dia, Maíra, eu já olhava você com os olhos bem esquisitos, desde a época do Big Brother Brasil, quando você começou a se jogar no holofote, que você queria brilhar mais do que o Arthur dentro do jogo. Você queria fazer, era a sua campanha aqui fora. Então, desde aquela época, você pode ter certeza de uma coisa. Eu sempre olhei você com outros olhos. E depois, quando vem essa quantidade, essa enxurrada, um monte de história acontecendo, você pode ter certeza que, olha, sem dúvida alguma, eu acho que vai demorar muito, talvez para que você possa se erguer novamente, porque não é possível que uma pessoa que tenha tantos episódios, mais um atrás do outro, com mulheres que tudo é caído por terra através das próprias polêmicas que você entra. Por exemplo, você fala tanto das mulheres e age diferente, por exemplo, com a questão da sororidade. Você fala tanto, né, de confidencialidade, de que tudo é confidencial, vai lá e expõe. Você fala de tantas histórias e você faz tudo ao contrário. Aí você vai, simplesmente você não aguenta a bucha, você deveria ter, inclusive, ter entrado numa discussão, sabe como? Profissional com o próprio CAD, mas você não segurou a onda, sabe por quê? Porque você não tinha argumentos, ou melhor, você não tem argumentos, sabe por quê? Porque ele tem embasamento como nutricionista, e você não deveria ter atacá-lo dizendo o seguinte, ele só apareceu, ele só é famoso por causa da Ivete Sangalo. Me desculpe, você deveria ter ido para o embate com ele de uma forma profissional e não simplesmente você ir no tendão de Aquiles de alguém só justamente para tentar sair poderosa ou vitoriosa de uma história. Não, entrasse com argumentos então profissionais, debatesse com ele, promoveria uma live para falar sobre o assunto, sabe, para inteirar todo mundo, para que todo mundo tivesse informação. Vamos falar sobre o bolo de chocolate. Você dava a sua versão, ele dava a dele, estava ótimo, ia ser muito legal essa atitude. Mas não simplesmente porque ele fez o papel dele de nutricionista. Ele não simplesmente falou que você era famosa só por causa do Arthur Aguiar ou por causa de Big Brother Brasil. Ele não falou isso. Ao contrário, ele falou sim sobre essa questão de tomar cuidado com o que a gente vê na internet, e porque foi verdade, e é uma verdade. Então, ou seja, você realmente, todas as vezes que você tenta entrar numa polêmica, depois você quer resolver a história de uma forma muito baixa. É isso que você faz. E eu não acho isso legal. Eu acho que cada vez mais você está jogando uma pá de cal em cima de você
mesma. Então, eu acho que você tem que abrir bem os seus olhos, observar direitinho o que você está fazendo, inclusive com a sua carreira. Aonde você está jogando a sua carreira? Porque você está completamente perdida. Me parece um carrinho de rolemã desgovernado, completamente desgovernado. Então, basta agora, eu acho que você colocar um pouco mais a mão na sua consciência e começar a entender onde estão os erros. Porque não adianta você se colocar como a maior coach de emagrecimento do Brasil e de repente você vai lá e faz completamente tudo ao contrário, inclusive vendendo bem-estar. Como que você pode vender bem-estar para alguém se você arruma confusão com influenciadora, por exemplo, no caso da Sofia, coloca a menina quase à morte, né? Porque ela não tem estrutura justamente para aguentar a situação. Aí depois vocês fala de sororidade e no fundo é uma hipocrisia. Aí você expõe o teu marido, aí você vem e expõe os seus pacientes. Então, como assim? Sabe? Que história é essa? Aí você xinga o marido da Ivete Sangalo, que é um nutricionista sério, inclusive na própria Bahia. Então, por que age dessa forma? Então, você está completamente sem razão, Maíra. Você não tem razão nas suas histórias. Tá todo mundo de olho bem aberto em relação a tudo o que você está fazendo. E você só está entregando para os outros aquilo que a gente realmente precisa, que é cada dia mais entender que talvez você não seja essa profissional que você aparenta, tá bom? Bom, essa foi a nossa cancela de hoje, mas para a gente continuar nesse assunto, chega os cachos mais relevantes do Rio de Janeiro e também do colunismo de fofocas. Vem pra cá, Adrielzinho! Fala, Boa querido! tarde, Felipe. Boa tarde, linkados. E aí, Felipe? Hoje a gente vai ter uma convidada especial. Tô com o veneno aqui escorrendo. Preparei várias perguntas polêmicas para Marina Ferrari. É isso aí. Eu li a tua matéria aqui, hein, meu? O que foi que aconteceu? Agora você me fala. Você ouviu a cancela? Gostou, não? Ouvi a cancela. A Maíra, na verdade, como você acabou de falar, ela não é nutricionista, ela é uma coach, né? Ela tem ali os profissionais que trabalham com ela, fazendo as receitinhas para emagrecer, para os famosos ali tentarem, né, transformar o peso com os milagres que ela promete. Inclusive, ela vende caríssimo esses cursos na internet e ela usa a Anitta, a Ludmilla, a Maiara e Maraísa, como se fossem as garotas propaganda que fizeram com ela esse trabalho de emagrecimento e o resultado deu certo. Acontece que a Maíra, ela quer o tempo todo se promover usando o nome de terceiros. Foi como você falou. Ela usou ali o Thiago Silva, a Beli Silva desmentiu, ela poderia ter ficado calada. Olha, trabalhei com eles, recebi meu dinheiro, foi tudo certo, mas ela não se contentou. Ela quis rebater, não quis ficar para trás e ali protagonizou esse verdadeiro imbróglio aí que a gente está acompanhando. Não é a primeira vez que ela é chamada de mentirosa. A própria esposa do Thiago Silva, a Isabelle, já tinha desmentido ela outra vez, só que a Maíra gosta de um palco, gosta de aparecer, como você acabou de falar, ela quer estar sempre protagonizando aí as manchetes, está aparecendo na mídia, e acaba que ela toma, Felipe, um papel, que eu vou ser bem sincero aqui para todo mundo que está assistindo, de subcelebridade. Subcelebridade é aquela pessoa que está sempre em confusão, em polêmica, em barraco, e ela não é uma artista, como ela se considera uma artista, uma celebridade. Ela é uma Muito subcelebridade. bem posicionado. Muito bem posicionado.